Eu tava fazendo meu café e me veio uma ideia na cabeça que eu comecei a refletir sobre. Pensa comigo. Fala pra eles, Marilu, pensa com a gente. Eu tenho uma ideia de que você não nasce gay. Não necessariamente. Eu acho que tem sim pessoas que nascem já sentindo isso, já sabendo disso, mas eu não acho que é uma coisa definida. Não é uma coisa que sempre vem com a pessoa desde sempre, sabe? Eu acho que pode ser uma coisa fluida da vida. Eu acho que a pessoa, ela pode chegar numa idade mais velha e um dia sentir atração ou curiosidade por uma pessoa do mesmo sexo. Pra mim, a vida é uma descoberta. É pra você ter experiências, é pra você entender o que você gosta, o que você não gosta, é você experimentar, sentir. Faz parte da vida. Se conhecer, se explorar. E, por exemplo, se um dia o seu filho ou você, numa certa altura, sentir curiosidade, atração, vontade de ficar com alguém do mesmo sexo, por que não? Por que vai ser um problema? Por que vai ser uma questão de tipo, nossa, você nunca me contou que você era gay? Por quê? Por que não pode simplesmente ser uma coisa que você se permitiu a sentir na hora? Entende? Você deu espaço pro que você sente. Por que não pode ser nos 30, nos 40, nos 50 anos? Porque se, tipo, isso acontecer, da pessoa ficar com alguém do mesmo sexo, ela tem que virar alguma coisa. Agora ela tem que pertencer a uma caixinha e viver todo aquele universo. E se comportar de um determinado jeito. Pra mim, a sexualidade, ela pode ser fluida. Porque hoje, você pode nem passar perto de querer experimentar alguma coisa. Mas se você se sentir atração, por que não se permitir? É muito uma vergonha do que o outro vai pensar. Nossa, mas agora os outros vão achar que eu sempre fui gay. E em pessoas conservadoras, na verdade nem precisa ser tão conservadora assim, surge muito um pensamento de tipo, nossa, Mas vamos se relacionar com homem? Agora com mulher? Nossa, de novo voltou a se relacionar com homem? Eu não entendo essa geração. essa geração não se decide. Aí, por que caralhos alguém tem que se decidir alguma coisa? Por que alguém precisa caber numa caixinha que você criou pra entender essa pessoa? Se você não consegue colocar a pessoa numa caixa, né? Ah, ela é gay, ela é hétero, ela é não sei o que, ela é assim assado. Por que o problema é ela? Pensa comigo. Se você não tá desrespeitando ninguém, qual que é o problema em satisfazer o que você sente? E aí, isso me fez pensar numa experiência que eu tive quando eu fui viajar pra Barcelona. A gente tava num grupo de pessoas. E aí eu conheci um cara, e pelo jeito dele, pelo modo de falar, enfim, pelos trejeitos dele, na minha cabeça eu já tinha decidido. Ele é gay. E aí a gente foi se aproximando, conversando bastante, uma pessoa querida. E fomos pra uma festa. E aí na festa a gente ficou. Eu fiquei com ele achando que ele era gay. Porque já tinha me ocorrido de eu ficar com amigos gays. De dar um beijo e pronto. Só que quando eu fiquei com ele foi diferente. Não parecia só um beijo. Parecia que ele realmente queria. Não sei. Diferente. E aí quando a gente terminou, eu perguntei, mas você não é gay? Ele não. E aí eu falei, tem certeza? E ele disse, não. E ele contou que ele já tinha ficado com o cara antes, por curiosidade, porque ele quis experimentar, pra ver se ele sentia alguma coisa. E ele não gostou. Desde então, ele só se relacionava com mulheres. E eu, na minha cabeça, pensei, não curtiu? Você é gay e você ainda não quer se assumir. Olha que preconceito. Por que ele não pode ter feito simplesmente o que ele me falou? Ele foi, sentiu curiosidade, pensou, vou experimentar. Experimentou. Não gostou. E tá tudo bem. E foi isso, entendeu? Quer dizer que, nossa, agora ele se tornou gay e ele tem que viver todo esse universo, ele tem que se comportar desse jeito e de tal coisa. Não. Ele simplesmente quis experimentar. Ele não se colocou numa caixa de 100% hétero, 100% gay, bissexual. Não. Ele fez o que deu vontade de fazer. Tá tudo bem. Foi isso. Foi só isso. Aí, na época, eu não engoli muito bem essa história. Falei, até parece, é óbvio que ele é gay. Se ficou com um cara, é óbvio que é. A real, pensando hoje, é que a gente fica teorizando sobre a vida do outro. Eu mesma fiquei pensando, ele que não experimentou direito. Mas a vida é dele, é ele que sabe. E se ele falou, Às vezes, as coisas são mais simples do que a gente quer que seja. É a gente que complica. É a gente que quer ficar caçando história, criando enredo, criando teoria. E pensando nessa experiência, hoje, dessa forma, eu vejo que ele estava certo. Em nenhum momento ele se julgou. Em nenhum momento ele sentiu vergonha. Ele simplesmente fez, por curiosidade. E é isso. E é só isso. Nada demais. Então eu acho que a sexualidade é fluida. Você pode ter passado, sei lá, 15 anos, 20 anos, 30, se relacionando com sexo oposto ou o mesmo sexo. Mas, em certa altura, você pode sentir curiosidade ou sentir uma vontade. Por exemplo, se você é gay, você sentir vontade de ficar com uma mulher. Ou vice-versa. Você não precisa, se colocar numa caixa. Agora, meu Deus, agora eu assumi que eu era gay, agora eu não posso mais voltar atrás. Eu tenho que me comportar
dessa maneira, porque eu já me assumi, então não dá pra voltar atrás. Não. Sexualidade é fluida. Você pode experimentar, você pode entender o que você gosta, o que você não gosta. E o passar da vida é isso, experiências, entende? Porque é a gente que quer rotular as pessoas. A gente que criou isso. Isso não existe. É a gente que quer definir. É a gente que quer colocar as pessoas numa caixa. Então você é lésbica, você pertence nessa caixinha aqui, você tem que ser assim, 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 assado. E aí se você fica com um homem, ou se você, sei lá, pronto, você não pertence mais a esse grupo. E aí, pensando nessa experiência que eu tive, eu vejo que eu fui sim conservadora. De pensar, de não aceitar que o cara ele tinha ficado com outro cara, e daí? Eu queria que ele falasse pra mim que ele era gay sim, entendeu? E não faz o menor sentido. Hoje não faz o menor sentido. Faz totalmente sentido o que ele falou. Sim, eu fui conservadora. Mas e você? Quantas caixas você já colocou nos outros? Ou em você mesma? Só pra não ter que lidar com a pergunta: e se eu não couber em nenhuma das caixas?